Bolsonaro voltou às origens, não às origens do Bolsonaro, as origens do mito. É que o mito, né, ele se elegeu pelas imagens, ele cultivou as imagens, ele soube aproveitar uma época que nós chamamos de época imagética, em detrimento do texto. Você pode ver que ele não tem absolutamente nenhuma mensagem, não tinha nenhuma mensagem, nem tinha nenhum texto, eram frases, mas o principal era a mensagem dada semioticamente, simbolicamente. O mundo imagético é uma situação contemporânea e o Bolsonaro surfou nela e no público mais afeito ao mundo imagético. É esta análise que nós fizemos aqui no final do A República de Deodoro Bolsonaro. No final tem uma análise da vitória do Bolsonaro naquela época, né? Então o livro termina com esta análise que é importante você ler e que agora Bolsonaro voltou simplesmente a ela. Nem mesmo a narrativa do perdão, anistia pelo golpe Tabajara é propriamente Bolsonaro. Agora ele sobrevive exclusivamente como aquilo que fez a campanha, o mundo imagético. E a imagem, quanto mais inusitada no sentido de bizarra, mais ela cativa. Depois até vamos conversar sobre isso. E o que o Bolsonaro faz agora é exatamente isso, não é? Sobrou para ele a bizarrice, a imagem bizarra. Veja que ninguém faz live em UTI, ninguém filma você numa UTI sofrendo. As pessoas se filmam no hospital quando estão se recuperando, mas na hora do sofrimento, na hora das imagens desagradáveis, isso não se põe, é de mau gosto. Bolsonaro não. Bolsonaro cultiva a imagem de mau gosto exatamente porque o público dele é um público de mau gosto dentro dessa perspectiva da hegemonia da imagem. Veja só agora, eu vou ter que passar, infelizmente eu vou ter que cultivar o mau gosto junto com o Bolsonaro, e aí ele vai estar realizando a vontade dele, o desejo dele, mas eu vou ter que passar para que vocês possam compreender do que se trata. Olha aqui ele tirando a sonda do nariz e tendo estremeliques de dor. Ele mesmo mandou filmar e mandou fazer um close. Olha só isso daqui. Não há nenhuma pessoa, nenhuma personalidade que faça isso. Isso é o cultivo do bizarro. É o cultivo daquilo que nos anos 60 a gente chamava de mundo cão. É o cultivo do campo imagético predominando sobre o campo textual, sobre o campo do discurso, e dentro do campo imagético, aquilo que o próprio campo imagético pede, que é a ampliação da sensibilidade, a ampliação da sensação, daí o sensacionalismo pela imagem bizarra. Olha, se a gente percorre um pouco da filosofia, principalmente da filosofia social, nós vamos entender claramente isto, né? Veja, é uma questão, inclusive, que tem um lado histórico filosófico e tem um lado técnico, digamos assim. O lado histórico filosófico é que
A época das imagens, ela nasce junto com a sociedade do espetáculo. O que é o espetáculo na sociedade do espetáculo? O espetáculo na sociedade do espetáculo é a mercadoria. É ela que se põe como sujeito e transforma o homem em objeto que a deseja. Daí as vitrines, das vitrines para a impressão das revistas para a televisão, da televisão para o celular, para os canais particulares. Este mundo imagético, ele é bem diferente do mundo textual. Quando você tem um texto, você tem que ir linearmente da direita para a esquerda e cada palavra tem que acrescentar à anterior alguma coisa para que você tenha uma narrativa. E isto cria um fluxo que é o fluxo do pensamento, dado que pensamento e linguagem não se dissociam. Isso dá uma cadência, isso dá pensamento, isto proporciona raciocínio, ponderação, calma, teleologia, ou seja, eu quero atingir um fim, porque o próprio texto busca isto. Quando você tem a imagem em substituição ao texto, a mensagem semiótica, sem semântica, ou praticamente com a semântica reduzida, a mensagem semiótica, ela não tem linearidade, ela não tem uma palavra atrás da outra, ela não implica num objetivo, ou seja, num final, numa teleologia, ela é a estampa, né? A estampa você tem uma imagem e ela é apreendida no seu todo, de modo que ela cansa mais facilmente que o texto. O texto você quer chegar ao fim, a imagem não tem fim, ela é começo e fim ao mesmo tempo, ela é a estampa. De modo que para a imagem poder sobreviver, ela não tem um desdobrar, ela tem uma ampliação do zoom ou da superfície. Em outras palavras, ela é pornográfica por natureza. Ela é, digamos assim, ela busca uma certa ginecologia. Ela é uma espécie de desdobrar da anatomia no âmbito da fisiologia. Entenderam? Senão ela cansa muito mais facilmente. O texto você quer chegar ao fim. A imagem, como ela não tem fim, ela é dada como um todo, ela é substituída mais facilmente. Então é preciso que a imagem que venha depois seja mais impactante. E a imagem que venha depois seja mais impactante. Por quê? Porque ela satura facilmente a sensação. A sensação é saturável, o pensamento não. O pensamento está se desenvolvendo ao ler o texto e ele quer mais, ou ele quer desvio, ou ele quer crítica. A imagem não. A imagem, ela quer a ampliação da sensação na segunda, na terceira, na quarta imagem. Então, o mundo imagético, ele naturalmente, pela essência da imagem, ele empurra você para o bizarro, para a imagem bizarra. Um candidato que não tem texto, ele se adapta muito bem ao mundo imagético, mas ele fica vítima de ter que percorrer esse processo que a imagem pede, que é a ampliação da sensação. Então ele caminha para o bizarro, mesmo que ele não queira, mesmo que isso seja um dado inconsciente no qual ele nunca pensou. Mas é próprio da campanha dele, ao ser imagética, se desdobrar no bizarro. E é isso que Bolsonaro fez na primeira campanha.
Na segunda, ele não pôde fazer isso, porque ele estava no governo e ele tinha que fazer justificativas. Justificativas implicam em textos, e ele não os tinha, então não deu resultado. Agora ele volta ao patamar das imagens. E ele está se aproveitando demais disso, não maquiavelicamente, porque ele não tem esta consciência. Ele está se aproveitando disso porque é o espírito de mau gosto dele, que é o espírito de mau gosto do bolsonarista, que se adapta muito fácil ao mundo sem texto, ao mundo imagético, ao mundo pornográfico, ao mundo da bizarrice, ao mundo onde tudo é exposto cada vez mais. Eu mostro uma genitália para um quadro, de repente eu mostro o interno da genitália. Ou seja, eu caminho para uma maneira ginecológica, eu caminho para uma maneira pornográfica, todas as vezes que a grafia do texto, a grafia é substituída pelo traço, pelo grafo da imagem. A imagem, tecnicamente, ela traz uma pobreza de espírito que só pode sair desta pobreza se a imagem é feita pelo grande artista. O grande artista é exatamente aquele que faz com que você não queira substituir a imagem. Ele é aquele que tem detalhes de tal ordem que tocam a sua sensibilidade, deixando de lado a sensação. A sensação fica amortecida pela sensibilidade. Olha que dialética interessante. Você não pode... Você fala, mas como? Né? Sensibilidade e sensação não estão ligadas? Mas é exatamente esta distância. O bom artista, ele faz com que... O bom artista plástico, ele faz com que a imagem de um quadro te traga um enebriamento. Você fica inebrado. Você fica inebrado por aquilo, e esta inebriação te leva a não querer trocar mais, a querer ficar fitando aquela imagem o tempo todo. Você fala, nossa, eu passaria o dia olhando isto. A imagem bizarra, a imagem pobre é a substituível, é aquela que você fala, cadê? Cadê a outra? 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 Eu quero mais, não aguento mais isso, mais. É bizarro, é de mau gosto, é pobre, é Bolsonaro, é um mito. É aí que ele sobrevive. Não é que restou para ele isso. É que ele é isto. Ele é a primeira campanha dele e ele é este período de hospital. Bolsonaro é capaz de ir num programa de televisão e levantar a camisa para mostrar o corte. Ninguém faria isso. Bolsonaro é capaz de fazer um cartão dele de boas festas com ele, com uma barriga proeminente, horroroso, com a cicatriz. Não é para provar que houve facada, nada disso. Nem é para dizer Bolsonaro sofredor, não. É apenas para cativar a bizarrice. É apenas para cativar a falta de discurso. Reparem como as pessoas com pobreza de espírito, elas adoram ficar contando as agruras delas, principalmente as agruras corporais. Eu fui operado, aí cortou aqui, olha isso aqui, olha minha cicatriz, olha isso aqui, olha como eu... Entendeu? Lembra quando o Von Traub tirou a camisa para mostrar a cicatriz dele? Lembram? Uma pessoa requintada, ela não faz isso. Só a pessoa do âmbito da grosseria faz isso. Nesse sentido, o mito voltou. O mito dos grosseiros voltou. E está aí.
Se Bolsonaro sangrar pelo ânus no hospital, fique sabendo você que haverão fotos dele na internet mandadas tirar por ele próprio. Não é nem masoquismo, gente. Ah, mas ele é masoquismo. Não. É que ele acha interessante alguma coisa que seja do âmbito sensório. O que ele sabe fazer? Nada. Ele sabe comer, dormir, ter soluço, arrotar, defecar ele não consegue, soltar flatos de vez em quando só. Então até mesmo nisso ele é reduzido. Então quando ele tem a oportunidade de mostrar uma afetação de dor, ele se lembra das imagens que ele fez chutando boneco, quebrando as coisas, ou na presidência, né, ridicularizando as pessoas que morriam. Bolsonaro é isto. Bolsonaro é exatamente isto. Lembra do Olavo de Carvalho mostrando ele tendo matado ursos? Eles são isso. Reparem que mesmo quando a pessoa não mostra imagem, quando ela mostra só a si mesma, ela faz questão de se mostrar afetada. Vocês já viram o Pondé falando, que é um bolsonarista típico? Ele olha para cima, ele olha para o lado, ele gesticula, né? Uma afetação. É quase que uma espécie de histeria pornográfica. O mundo imagético não leva ao pensamento. Ele leva a uma inflação semiótica. Ele faz parte do semiocapitalismo. Ele é a parte importante do semiocapitalismo. Ele é a parte que dá sentido à vida do tiozão do churrasco, tiozão do pavê, que você vai ver como ele gosta dessas imagens. É isso. Olha, eu peço para você dar o like e se inscrever no canal, mas eu peço também para você fazer o comentário. O comentário é que é fundamental para a esquerda reflexiva. E tem um detalhe, nós temos tanto o projeto dos passarinhos, como o projeto da escolinha de basquete, quanto o canal. E a gente está pedindo para você ajudar esses projetos e o próprio canal. Muitas vezes, gente, você tem um dinheirinho que você vai gastar, talvez numa bobagem, você fala, não, poxa, sobrou um dinheirinho, sobrou R$5, sobrou R$500, R$1.000. Eu tenho R$2.000, eu tenho 50 centavos. Eu vou gastar numa bobagem, eu vou gastar numa coisa útil, que esteja sendo útil para o Brasil. Este canal, eu vou gastar no canal, eu vou fazer sobreviver isso daí. Então eu peço para você ajudar a gente a manter o canal independente, a manter ele em funcionamento e a manter as coisas que o canal faz além do próprio movimento da esquerda reflexiva. Você pode ajudar? Então ajuda. Aqui o Pix para você. Daqui a pouco a gente volta.